Hoje nós vamos falar sobre o omeprazol. Qual é a ação do omeprazol? Quais são os seus efeitos? Quais são as suas incompatibilidades? A gente vai destravar tudo sobre o omeprazol hoje. Tá? Aquela dúvida que você tinha. Professora, eu sempre tomei omeprazol, eu tenho gastrite, né? Eu tenho refluxo, mas eu não sei como é que o omeprazol age, quais são as interações dele, de que forma é o melhor horário para se tomar o omeprazol. A gente vai falar tudo hoje durante a nossa aula, né? Vamos aqui falar como é que o omeprazol age, certo? Todo mundo sabe o seu efeito, para que ele é utilizado, né? Mas vamos entender de uma forma mais profunda como é o mecanismo de ação desse omeprazol, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai passar aqui. Mas antes de falar como é que ele age, a gente precisa entender, né, como foi que começou-se a estudar o omeprazol, certo? O omeprazol, as últimas publicações, eu fiz um apanhado aí no PubMed para a gente saber quais foram as últimas publicações a respeito desse fármaco tão utilizado atualmente, né? E ele surgiu no mercado, pessoal, na década de 80. As primeiras publicações, vocês podem ver aqui, né, esse apanhado pelo PubMed, e começaram em 1981. Foi quando começou as primeiras publicações a respeito do omeprazol. E aí a gente teve um boom, né, de publicações acontecendo aqui. Até hoje a gente publica muito, tem muitas publicações no PubMed a respeito do omeprazol, relacionando aí aos seus efeitos adversos, que a gente vai falar um pouquinho hoje também mais à frente, né? É normal você ver aí um vídeo no TikTok, no próprio Instagram, falando aí sobre os efeitos colaterais do omeprazol, né? O omeprazol causa câncer, o omeprazol causa Alzheimer, e a gente vai com calma. Vou explicar para vocês quais são os efeitos colaterais, né, adversos que o omeprazol pode causar de uma maneira mais específica, né, mostrando isso aí através de dados científicos. Ok, pessoal? Tudo bem? Vamos evoluindo aqui. E qual é a história do omeprazol, né? Qual é a história? Ele surgiu, como eu falei para vocês, aí no meados da década de 80, 90. Até então, só se utilizava antihistamínicos, anti-H2. Então, a gente tinha ranitidina, cimetidina, né, como anti-ulcerosos, porque eles também têm ação diminuindo aí a produção do HCl. Vou mostrar para vocês o mecanismo de ação, tá? Então, até então, nesses meados aí da década de 90, que foi quando, de fato, o omeprazol chegou aqui no Brasil, não se tinha um tratamento realmente efetivo para o refluxo esofágico, né? Para o tratamento de úlceras pépticas. A gente só utilizava aí os antihistamínicos. Então, o omeprazol, ele surge nos Estados Unidos em 1989, como uma alternativa excelente no tratamento dessas úlceras pépticas. Então, os dados históricos contam, né, que os médicos se espantaram até com os efeitos desenvolvidos pelo omeprazol. Então, eles identificaram, poxa, a gente encontrou um medicamento que consegue ter um tratamento realmente efetivo para úlceras pépticas, sem precisar aí de, muitas vezes, cirurgia, enfim, de outros tratamentos mais agressivos. Então, nessa época, quando o omeprazol entrou, aí, cerca de 1989, né, pelos Estados Unidos, foi uma revolução no tratamento para esses pacientes, ok? Mas como é que, de fato, professor, o omeprazol age? Qual é o mecanismo de ação? Vocês sabem que o omeprazol é um inibidor da bomba de prótons. Mas o que é que, de fato, é essa bomba de prótons? Onde é que ela está localizada? Vou mostrar aqui um videozinho para vocês. Nesse vídeo, o que é que a gente tem aqui? A gente tem uma célula parietal. Essa célula parietal, pessoal, ela se encontra no nosso estômago, tá? E é nessa célula parietal que a gente vai ter a produção do HCl. É formado aqui a molécula de água com monóxido de carbono, né, dióxido de carbono, e aí o que é que acontece? Essa bomba, né, essa bomba de hidrogênio, potássio ATPase, ela vai liberar o hidrogênio, que é o H+, para fora da célula, como vocês estão vendo aí. Esse hidrogênio, pessoal, ele vai se ligar com o Cl, formando o ácido clorídrico, ou o HCl. Vocês estão vendo também essas células, né, essas moléculas aqui no começo da célula parietal, né, que são moléculas importantíssimas para ajudar na produção, na liberação desse HCl. A gente tem moléculas de
gastrina, que é uma substância que é produzida pelo nosso estômago, que tem esse papel também. A gente tem moléculas de histamina e a gente tem moléculas de acetilcolina. Então, essas três substâncias, certo? A gente tem a molécula de gastrina, vou mostrar aqui para vocês. A gente tem a molécula de histamina e a gente tem a molécula de acetilcolina. Essas três moléculas, elas atuam nas células parietais com esse objetivo de produzir o HCl, certo? De produzir o ácido clorídrico. Elas ajudam nesse processo. Esse outro vídeo aqui, eu vou mostrar isso, como é que ocorre essa estimulação neuronal. Esse vídeo é um vídeo interessante, que ele mostra, né, a atuação, ele vai lá no nosso estômago, mostra aí a produção do suco gástrico, né? Pacientes que têm refluxo esofágico, acontece isso, ó. O esfíncter, muitas vezes, não consegue fechar de maneira efetiva e o suco gástrico sobe, né? Evolui para o esôfago. Aqui eu estou mostrando para vocês a inervação vagal, né? Um nervo vago que vai atuar justamente nas células parietais. Essas células azuis aí são células parietais que vão produzir esse HCl. E percebam que substâncias de acetilcolina estão sendo liberadas pelo neurônio para se ligar no seu receptor. Além também da histamina. Lembram aí das três moléculas que eu falei para vocês? Gastrina, histamina e acetilcolina. Essas três moléculas, essas três substâncias, estimulam a ativação das bombas de próton, que são essas bombas verdes, né, que está mostrando aí na figura, a liberar esse HCl, certo? Então, é dessa forma que acontece. Quando o paciente utiliza um antihistamínico, uma ranitidina, uma cimetidina, ela vai bloquear os receptores de histamina, como está mostrando aí na figura, na imagem, né? No filme. Então, ocorre esse bloqueio desses receptores e a histamina não consegue se ligar. Então, a liberação e a ativação da bomba é menor. Você tem uma menor produção do HCl, certo? Quando se utiliza o omeprazol, o pantoprazol, né, que são inibidores da bomba de próton, esses inibidores vão agir diretamente na bomba, pessoal, como está mostrando também na imagem, né? Está tendo esse bloqueio na bomba. Então, quando bloqueia a bomba, hidrogênio, potássio, ATPase, não ocorre a liberação desse HCl. Reduz consideravelmente essa liberação. Ok? Vão me falando aí no chat se vocês estão conseguindo entender, se ficou claro esse mecanismo de ação, que eu acho fantástico. Principalmente essa imagem, né, esse filme que eu encontrei aqui para mostrar para vocês, mostra detalhadamente como é que isso acontece nas células parietais, que são células que estão presentes lá no nosso estômago, tá? E essas células parietais são células que são responsáveis pela produção desse HCl. Então, aquela pessoa, né, que muitas vezes tem essa úlcera de estresse, uma úlcera péptica, ou até mesmo um refluxo esofágico, precisa reduzir a produção desse suco gástrico. Por quê? Porque isso faz com que o pH dentro do estômago, pessoal, oscile entre 1 a 1,5. Ou seja, um pH extremamente ácido. Imagina esse pH extremamente ácido voltando aqui pelo teu esôfago. Que não tem aí uma proteção gástrica, como o estômago tem, e isso vai agredindo aquela região do esôfago, né? Por isso que quem tem refluxo esofágico sofre bastante. Lembrando que o omeprazol não trata o refluxo, pessoal. O omeprazol, ele diminui a acidez desse estômago, tá? E aí, diminuindo essa acidez, diminui o pH, né, que está voltando aí, esse suco que está voltando para o esôfago, certo? Diminuir a quantidade do suco gástrico que está sendo formado. Tudo bem? Mas o tratamento para essas doenças, no caso aí do refluxo esofágico, é dieta, né? Tem também a questão dos hábitos, se a pessoa bebe, se a pessoa fuma, a questão até de que maneira ela dorme, né? Se não eleva a cabeceira, tudo isso pode influenciar no tratamento efetivo, ok? Vamos seguir aqui. Falando um pouco sobre a farmacocinética do omeprazol. O que é farmacocinética? Primeiro vamos definir isso. Farmacocinética
é tudo que o nosso organismo vai fazer lá com o omeprazol. Por onde ele vai passar, onde ele vai ser absorvido, de que forma ele vai ser metabolizado, e é isso que a gente está mostrando aqui. O omeprazol ele pode ser administrado por via oral, né, ou por via endovenosa, tá? A forma como ele é administrado vai influenciar também na sua biodisponibilidade, quantidade que de fato chega para fazer o efeito. Tudo bem? Então, por via oral, ele é absorvido aí por via intestinal. Isso é muito importante eu falar para vocês. Porque muita gente acha o quê? O omeprazol atua no estômago, então ele vai ser absorvido no estômago. Não. O omeprazol é absorvido a nível intestinal, tá? Então, ele vai passar pelo estômago e vai ser absorvido lá a nível de duodeno. A absorção do omeprazol para chegar na corrente sanguínea, pessoal, quando administrado por via oral, é intestinal, certo? Então, de 30% a 40% de biodisponibilidade. Então, se o paciente toma aí 10 miligramas, vamos dar um exemplo, tá? De 3 a 4 miligramas chegam efetivamente na corrente sanguínea para fazer o efeito. Tudo bem? Por quê? Por conta da questão da metabolização que pode acontecer também. Eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece. E aí, atenção para a presença do alimento. É aquela história, né? Aquela velha história. Professora, me falaram que o omeprazol tem que ser tomado em jejum. E, de fato, tem que ser tomado em jejum. Mas por que se tomar omeprazol em jejum? É aquela reprodução que a gente faz, né? Não, eu escutei que tem que tomar de jejum e aí eu estou administrando o paciente de jejum. Não sei por que não, professor. Mas por que é, pessoal? O que foi que eu acabei de falar para vocês? O omeprazol, a sua absorção acontece a nível intestinal. Então, se você toma o omeprazol logo após você se alimentar, o seu estômago está cheio, né? Vai ocorrer um aumento da liberação aí do suco gástrico, então vai dificultar ainda mais a absorção, a chegada do omeprazol lá no intestino. Porque agora tem lá o bolo alimentar, né? Então, se a gente for comparar a ação do nosso estômago, se fosse pensar em um utensílio de uma cozinha, por exemplo, o nosso estômago parece muito aí com um liquidificador, né, que vai levando o alimento para cima, para baixo. E o omeprazol tem uma dificuldade de chegar, de fato, na região onde ele é absorvido, que é lá no intestino, certo? Então, por isso que precisa se ter, né, esse jejum. Daí, 30 a 40 minutos antes de se alimentar, você toma o omeprazol para que facilite a sua absorção, para ele chegar, de fato, lá no intestino. Outro ponto importante é que o omeprazol, ele tem uma melhor absorção em meio mais básico. Se você acabou de se alimentar, né, tá aí com as bombas de próton ativo, começando a liberar o suco gástrico, esse ambiente, ele também é um ambiente mais ácido para a presença do omeprazol. Então, isso também dificulta a absorção desse omeprazol, certo? Que precisa o quê? Ser absorvido lá no intestino. Tempo de meia-vida do omeprazol. De meia hora a 1 hora. É uma meia-vida curtíssima, certo? Tem uma meia-vida muito curta. É um fármaco de meia-vida curta. Só que tem um pulo do gato aí, tá? Professora, então por que toma omeprazol uma vez ao dia, se ele tem uma meia-vida curta? Calma, que eu vou já explicar, tá? Mas o tempo de meia-vida do omeprazol é de meia hora a 1 hora, no máximo 1 hora e meia, 2 horas. Mas pouco se chega com esse tempo de meia-vida, tá? Ele tem uma alta ligação a proteínas plasmáticas, pessoal. O omeprazol, ele tem essa afinidade aí à proteína plasmática, cerca de 95% fica ligado aí à proteína plasmática. E é eliminado por via renal. 80% dele é eliminado por via renal. Qual é o grande fato da metabolização do omeprazol? Ele é metabolizado em 2 compostos inativos, que quer dizer que é composto inativo. É composto que não vai ter efeito, tá? É composto que é metabolizado para ser de fato eliminado. É um composto que vai se tornar um composto mais hidrossolúvel, mais polar, facilitando aí a sua eliminação. Então, ele é metabolizado por 2 enzimas, que são a CYP2C19 e a CYP3A4. Que são essas CYPs? CYPs, pessoal, é um conjunto de enzimas que nós temos lá no nosso fígado, que é responsável por metabolizar vários tipos de substâncias diferentes. E o omeprazol
é metabolizado por essas CYPs. No caso aqui, pela CYP2C19 e pela CYP3A4. Falando aqui da farmacocinética ainda desse omeprazol, tá? Coloquei aqui estrutura química. Quando a gente vê estrutura química, já fica com medo, né? O pessoal olha para... Pelo amor de Deus, professor, não sei nada de química. Precisa saber disso? Não. Calma, querido. Calma, que eu vou dizer o que é que você precisa saber aqui do omeprazol, tá? Estou te mostrando aqui a estrutura química do omeprazol e dos primos dele. Lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, todos eles também têm o mesmo efeito, né? O mesmo mecanismo de ação. Inibem a bomba protônica, certo? Também vão bloquear a bomba de prótons. O fato é, anota isso, que o omeprazol é uma prodroga ou um profármaco. O que quer dizer isso? Que não é o omeprazol que se liga na bomba de próton e bloqueia ela. É o seu metabólito. É, professora? É. Lá no sangue, pessoal, quando o omeprazol é absorvido e ele chega na corrente sanguínea, ele é metabolizado em um outro composto, chamado de ácido sulfênico. E é o ácido sulfênico que se liga à bomba de próton, aquela que eu mostrei para vocês no filminho, estava lá super atuante, né, liberando HCl, liberando H+, para produzir esse suco gástrico. É esse ácido sulfênico que vai se ligar a essa bomba. E essa ligação, pessoal, acontece de maneira covalente. O que é isso, professora? O que quer dizer se ligar de forma covalente? É se ligar de uma forma única, de uma forma forte. Então, ele bloqueia fortemente as bombas de próton. Se ele bloqueia fortemente as bombas de próton, pessoal, aquela bomba de próton ela vai ficar inativa, ela não vai mais funcionar, ela não vai mais liberar o HCl. Professora, então é por isso que mesmo o omeprazol tendo uma meia-vida de meia hora, 1 hora, eu só preciso tomar o omeprazol uma vez ao dia. Justamente. Então, você só vai tomar o omeprazol uma vez ao dia porque essa ligação, né, do metabólito formado a partir do omeprazol, que é o ácido sulfênico, quando ele se liga na bomba de próton, isso é feito de maneira covalente. Então, ele não consegue se desligar com facilidade. Então, quando ele se liga, ele bloqueia essa bomba e essa bomba para de funcionar. Ok, pessoal? Então, nesse caso, a bomba parando de funcionar, vai parar de liberar o H+, vai parar de formar o HCl, vai diminuir aí a formação do ácido clorídrico. Tudo bem? Ocorrendo esse efeito, você pode fazer uso aí do omeprazol uma vez ao dia, sem problema nenhum. Mostrando aqui uma imagem para vocês, também explicando o mecanismo de ação, tá? Peguei aqui um pedaço, tecido aqui do nosso estômago, estou mostrando aqui a presença, onde está as nossas células parietais, que é onde há a produção do HCl, certo? Mostrando que essa produção ela é efetiva a partir da ação de 3 substâncias, como eu falei para vocês, gastrina, histamina e acetilcolina, certo? E há uma atuação forte, né, dessas substâncias para produzir o HCl, ativando a bomba de potássio, hidrogênio ATPase, o hidrogênio, potássio ATPase, certo? Aí essa produção constante aumenta a quantidade do suco gástrico, né, do ácido clorídrico aqui dentro, e o grande problema é se esse indivíduo tem uma úlcera péptica, né, uma úlcera de estômago. Por quê? O que acontece, pessoal? Quando a gente come um churrasco, tá? Você foi aí para uma festa, era um aniversário, estava tendo churrasco, você libera uma substância muito importante para fazer o processo de digestão dessa carne, que é chamada de pepsina. Essa pepsina, ela é liberada mediante um pH ácido. Então, quanto mais ácido está o pH, maior é a facilidade de você liberar essa pepsina para degradar, né, digerir aquela proteína, certo? Quando a pessoa tem uma úlcera péptica, o que acontece? A pessoa tem uma úlcera péptica, certo? Se vocês não correlacionam, aquele tecido ali também é formado de proteína. Então, a pepsina que é liberada
vai degradar também aquele tecido e aumentar ainda mais aquela úlcera, pessoal. O estômago cheio de suco gástrico, né, de ácido clorídrico, pH baixíssimo, estimula a liberação da pepsina e a pepsina começa a degradar também aquela região da úlcera, aumentando ainda mais aquela úlcera, podendo causar hemorragias. Por isso que a gente precisa desse tratamento, né? Esse tratamento ele é tão importante. Aí vem um inibidor da bomba, bloqueia a bomba, não estou mostrando aí para vocês, diminui a produção desse ácido clorídrico e aí reduz também a liberação dessa pepsina. Tudo bem, pessoal? Tá dando para entender? Então, quanto maior a acidez, maior a produção de pepsina. Quanto mais pepsina, maior a chance de aumentar ainda mais aquela úlcera que já está presente. E aí, aumentando ainda mais essa úlcera, maior a chance de hemorragias. Tudo bem? E aí, ainda continuando com a farmacocinética do omeprazol, eu falei para vocês que o omeprazol é absorvido a nível intestinal, tá? Lá no duodeno a gente vai ter essa absorção do omeprazol. E ele vai chegar na corrente sanguínea, vai ser absorvido, chegou lá na corrente sanguínea. Lá na corrente sanguínea, ele vai bloquear a bomba de próton que está presente na célula parietal. Ele vem e bloqueia a bomba de próton. Mas para ele fazer isso, pessoal, para ocorrer esse bloqueio, a bomba de próton precisa estar ativa. O que é que acontece, às vezes? Não, professor, eu sei que eu tenho que tomar um omeprazol em jejum. Né? Tomei aqui meu omeprazol, não tomei café da manhã, vou viver a vida, vou trabalhar, vou para o estágio, vou fazer minha... Mas eu nem gosto de tomar café da manhã, professor, eu só gosto de almoçar. Eu não tomo café da manhã. Não gosto de tomar café da manhã, acordo, vou fazer minhas coisas, né? E eu só vou almoçar. Qual é o grande problema disso, pessoal? Você tomou omeprazol, certo? De jejum, ok, não teve interação com o alimento, né? Foi absorvido direitinho. Só que o omeprazol só vai conseguir ter a sua efetividade, o seu efeito, se a bomba de próton estiver ativa. Se ela estiver lá, ó, liberando o H+. Se ela estiver lá produzindo o HCl. Se ela não estiver atuante, o omeprazol não consegue se ligar para bloquear ela. Então, o fato de você tomar o omeprazol de jejum e aí passar 4 horas, 5 horas sem se alimentar, você atrapalha a ação do omeprazol. Então, o fato é que você tem que tomar o fármaco de jejum para auxiliar no processo absortivo dele, mas logo em seguida, né, com 1 hora após, você precisa se alimentar. 40 minutos, 1 hora, você precisa se alimentar para que haja realmente o efeito do omeprazol. Então, às vezes, a gente só enxerga um lado. Não, eu sei que tem que tomar em jejum, mas não se atenta que o efeito dele está relacionado com a ação da bomba. A bomba precisa estar ativa para que ocorra esse bloqueio. Tudo bem? Então, após 1 hora da administração, você vai ter aí 70% das bombas de prótons bloqueadas pelo omeprazol. Certo? Então, a maior parte dessa bomba vai estar bloqueada pelo omeprazol. E ela vai perdurar, esse bloqueio perdura por 24 horas. Por isso que você vai tomar lá o omeprazol só uma vez ao dia. E apenas 25% vão se regenerar a cada dia. Então, daqueles que foram bloqueados, apenas 25% está sendo formado novas bombas, né? Então, o que é que acontece? Às vezes também a pessoa toma omeprazol, né? Aí já se sente bem, porque bloqueou aí 70% das bombas, há uma redução significativa na ação das bombas, há um aumento significativo desse pH. Só que com o passar do tempo, pessoal, né? Fiquei, não estou sentindo nada, né? Não estou com queimação por conta da esofagite, ou então por conta do refluxo, vou tomar o omeprazol só hoje, não tomo amanhã, nem tomo depois da manhã. Com 3 dias, basicamente, essas bombas elas começam a ficar ativas de novo, porque a cada dia está sendo renovado cerca de 25% das bombas de próton. E aí, quando é no 3º dia, a pessoa se sente ainda pior do que quando ela começou o tratamento. Por quê? Porque há uma resposta fisiológica, pessoal. O nosso corpo ele não é paralisado, não. Então, se estava ocorrendo um bloqueio de bomba de próton, se o pH dentro do estômago estava ficando um pH mais básico, né, um pH mais alto, o que é que o organismo entende? Vou precisar liberar mais gastrina, vou precisar liberar mais acetilcolina para que haja a produção desse HCl.
Porque o pH dentro do estômago está um pH o quê? Mais básico. E aí há uma descarga importante dessas substâncias, né? E aí aumenta ainda mais a acidez desse estômago, deixando o pH ainda mais baixo, certo? Então pode acontecer. Às vezes a pessoa está fazendo tratamento, passa 3 dias sem tomar, e aí começa aquele desconforto ainda pior. Farmacocinética ainda do omeprazol. Por que o estômago cheio ele vai retardar essa absorção? Isso aqui não sou eu que estou falando, tá? A professora Tassiana acordou um belo dia e disse, pessoal, omeprazol de estômago cheio vai ter a sua absorção retardada. Isso aqui já é ditado há muito tempo na literatura, né? Trouxe aqui um artigo para vocês para mostrar, para embasar isso, tá? O efeito da comida, né? A comida ela pode alterar a farmacocinética do omeprazol e dos seus amiguinhos, dos seus primos, né? Costumo chamar eles de primos. Pantoprazol, rabeprazol, certo? Por quê? Porque o alimento, e eu já expliquei isso para vocês, ele pode atrasar a absorção dos inibidores da bomba de prótons. E isso acontece cerca de 3 a 4 horas. O que é que isso vai influenciar no tratamento? Que foi que eu mostrei para vocês quando o omeprazol está sendo administrado por via oral. Que o que chega efetivamente para fazer o efeito é cerca de 30 a 40%. Então, você já tem uma redução importante no que chega para poder bloquear as bombas de próton, tá? E a presença do alimento limita ainda mais essa absorção. Limitar ainda mais essa absorção diminui ainda mais a sua biodisponibilidade. A quantidade de omeprazol que vai chegar na corrente sanguínea para, de fato, bloquear as bombas de próton. Seguimos. E aí a gente chega numa das partes que a gente mais gosta, que é falar sobre as diferenças entre as vias de administração, né? Eu falei para vocês que o omeprazol pode ser administrado por via oral, pode ser administrado por via endovenosa, né? Eles têm características diferentes, os fármacos têm características diferentes, dependendo aí da forma de administração, tá? Por via oral, a gente viu que tem uma biodisponibilidade, né, de 30 a 40%, já por via endovenosa é 100% de biodisponibilidade. Então, o que você administra no seu paciente é, de fato, a quantidade que vai chegar para fazer o efeito, tá? E aí, uma coisa interessante, principalmente para quem trabalha em unidade de terapia intensiva, que sabe que o omeprazol é um medicamento bastante utilizado, né? É aí um medicamento que é utilizado como preventivo mesmo da formação de úlceras por estresse, né? Devido ao quadro da doença do paciente, muitos dias internado, enfim. E aí é prescrito esse omeprazol de forma rotineira, de forma diária, nas unidades de terapia intensiva, tá? E muitas vezes ele é prescrito por via endovenosa, né? E o omeprazol por via endovenosa, pessoal, ele vem, seu frasco, né? Como eu estou mostrando aí para vocês na imagem, tem até aqui um também para mostrar para vocês, ele vem um frasquinho do omeprazol, certo? E ele vem um diluente próprio, pessoal. Você precisa, isso é que eu estou falando, porque já recebi perguntas lá pelo Instagram, perguntando, professor, eu preciso diluir o omeprazol com o diluente próprio? Precisa, tá? Porque o diluente próprio, pessoal, ele não foi ali, eu acho tão bonitinho ter o omeprazol e o diluente próprio. Não, aquilo dali tem uma justificativa, tá? Esse diluente próprio, ele tem composição para manter o pH do omeprazol estável durante o processo aí de administração dele por via endovenosa. Então, ele tem que ser administrado com o diluente próprio, tá? Vem aí 10 ml do diluente e você faz a diluição do omeprazol que vem em pó. Você vai fazer um processo de reconstituição, na realidade, né? Você vai reconstruir esse omeprazol com o diluente próprio e depois vai fazer a diluição, caso seja solicitado assim. Vamos lá. Como é que administra via sonda, professor? Tá lá prescrito, né? O que é que acontece muitas vezes? A gente tem a prescrição do omeprazol por via endovenosa, porque um paciente em unidade de terapia intensiva é muito melhor que você administre esse medicamento por via endovenosa, porque você garante o quê? 100% de biodisponibilidade. Então, eu garanto que realmente vai chegar aquela quantidade que eu preciso de omeprazol para fazer o efeito, fazer o bloqueio das bombas de próton, tá? Uma coisa interessante, que eu não tinha falado, eu vou voltar, né, para falar isso para vocês, é que tá lá, seu paciente está fazendo uso de omeprazol por via endovenosa. Você não precisa, quando vai administrar ele por via endovenosa, pausar a dieta do seu paciente. O paciente está tomando omeprazol, vou pausar a dieta dele, né? Porque interage com o alimento. Pessoal,
O omeprazol por via endovenosa, ele tem 100% de biodisponibilidade. O que é que isso quer dizer? Que você administrou na via endovenosa, ele já está lá na corrente sanguínea para se ligar nas bombas de próton e bloquear elas. Você não precisa pausar a dieta. Essa interação vai acontecer se o medicamento for administrado por via oral, por via sonda, tá? Que vai ter a presença do alimento lá. Outra coisa, não tem a obrigatoriedade de você administrar o omeprazol por via endovenosa 5 horas da manhã. Tem gente que chega, o paciente está dormindo, né? Vai administrar o omeprazol 5 horas da manhã, porque tem que ser 5 horas da manhã em jejum. Não tem sentido. Por quê? Porque vai estar direto na corrente sanguínea. Não vai influenciar se foi 5 horas da manhã, se foi 6 horas da manhã, se foi 9, se foi 10. O efeito dele vai ser constante, até porque o paciente está em dieta. E essa dieta é contínua, é uma dieta de sistema fechado. Então, por via endovenosa, não tem essa obrigatoriedade de ser 5, 6 horas da manhã. A gente meio que padroniza, porque é um padrão do hospital se manter nesse horário. Mas não tem justificativa plausível caso você altere esse horário, tá? Não vai ter uma redução no efeito omeprazol, isso não vai existir. Agora, vamos lá. A administração via sonda. O omeprazol, pessoal, ele é formado, como eu estou mostrando aqui para vocês, por cápsulas gastroresistentes. Aqui não é porque acha bonitinho, não, tá? Isso tem um motivo. Qual é o motivo? Proteger a molécula do omeprazol, esses grânulos do omeprazol, certo? Para que não seja alterado, né, o seu poder de absorção lá no estômago com pH baixo. Que foi o que eu falei para vocês. Onde é que o omeprazol é melhor absorvido? Intestino. Então, ele vem nessa cápsula, né, porque a indústria farmacêutica acha mais bonito ser uma cápsula gastroresistente. Tem um motivo para proteger aquela molécula, né, até ela ser absorvida de fato lá no intestino, ok? E aí, por isso que a gente não deve triturar. Não tem o omeprazol por via endovenosa, a farmácia disponibilizou o por via oral, né, a cápsula, para ser administrado via sonda. Isso acontece muito também, certo? Porque nem sempre, em todos os serviços, a gente vai ter omeprazol por via endovenosa junto com o seu diluente próprio. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa cápsula, né, vai diluir em bicarbonato de sódio 8,4%, geralmente é 20 ml. Então, você vai utilizar essas cápsulas, né, vai abrir essas cápsulas, não vai triturar. O omeprazol não pode ser triturado, tá? Vai fazer o processo de diluição com bicarbonato a 8,4%, 20 ml, e vai administrar, sempre lembrando de lavar essa sonda antes, lavar essa sonda após a administração. Ok? Por quê? Por que do bicarbonato? Por que eu vou utilizar o bicarbonato? Ajuda a absorver melhor esse fármaco? Por que ajuda? Porque bicarbonato tem um pH mais alcalino. E aí, quando você faz essa solução com pH alcalino, você facilita a absorção dela lá no intestino. Até porque ele também não vai ter mais a cápsula gastroprotetora. Então, se o teu paciente está com uma sonda nasogástrica, no caso aí da sonda nasogástrica, você precisa proteger esse fármaco, e o bicarbonato vai ter esse papel, né, de proteger, de envolver aquela substância num pH mais alcalino, para que, de fato, ele seja melhor absorvido lá no intestino. Tudo bem, pessoal? O professor de farmaco citou uma vez que após o antibiótico deve ser feito em meio ácido, por isso devemos administrar o omeprazol 1 hora e meia antes do antibiótico, senão pode interferir no efeito. Vamos lá. Não há interferência do efeito do antibiótico com o omeprazol, tá? Não há interferência alguma. Os antibióticos, eles conseguem ser absorvidos em qualquer pH, né? No pH mais ácido, menos ácido, não há interferência aí na literatura sobre o efeito do antibiótico com o omeprazol, certo? Isso aí, a questão do pH vai depender da própria característica do fármaco. E nem é tão efetiva a utilização do omeprazol pensando assim, vou proteger o trato gastrointestinal porque o paciente está fazendo uso do antibiótico. O que é mais efetivo, de fato, é esse paciente fazer uso de probiótico, certo? Então, faz uso do antibiótico, 1 hora após ou 2 horas após, toma o probiótico para que haja essa proteção ali do trato gastrointestinal, mais do que o próprio omeprazol, porque o que o omeprazol vai fazer? Vai só diminuir a questão da acidez, e isso não vai influenciar na absorção do antibiótico. Então, a estabilidade do omeprazol é dependente do pH. O fármaco, ele sofre rápida degradação se o meio for ácido, né? Lembra que o omeprazol, ele vai ter uma melhor absorção
em meio mais básico, certo? Ele tem essa absorção melhor em condições alcalinas. Por isso que a gente faz aí essa diluição com o bicarbonato. Falando sobre a administração endovenosa, né? Relembrando que a gente precisa do diluente próprio, certo? Se for feito uma administração direta, endovenosa direta, você vai pegar aí 10 ml do diluente próprio, vai fazer a reconstituição desse omeprazol. E é importante que seja o diluente próprio, porque esse diluente ele vai manter um pH aí de 7,4, tá? E você vai administrar ele de 2 a 3 minutos, ok? Endovenoso contínuo, você pode também administrar, se tiver prescrito assim, né, pelo colega médico, pelo prescritor, o omeprazol reconstituído em 100 ml de soro fisiológico. Algumas literaturas também falam que você pode fazer essa diluição em soro glicosado, tá? E aí essa administração pode ser feita aí por 30 minutos, tudo bem? É isso que acontece. E quando eu diluo, professor, qual é a estabilidade do omeprazol? A estabilidade do omeprazol após diluído é de 12 horas. Então, fez o processo de reconstituição, diluiu o soro, ele dura aí até 12 horas, e aí você precisa realmente trocar essa solução, ok? E as indicações terapêuticas? Para que se vai utilizar o omeprazol, pessoal? A gente tem os tratamentos de úlcera péptica, né, que eu já falei, tanto gástricas como duodenais, ele é muito prescrito para isso. Esofagite de refluxo, tá? Alguns estudos colocam também a utilização do omeprazol na pediatria, principalmente para crianças aí acima de 1 ano. Aquele paciente que tem uma hiperacidez gástrica, tem paciente que libera gastrina, né, muito. E aí isso aumenta a acidez desse estômago. Também para a proteção da mucosa gástrica contra danos causados pelos AINES, anti-inflamatórios não esteroidais. Então, tem um paciente que faz uso aí constante de anti-inflamatório não esteroidal, de clofenaco, né, faz utilização de nimesulida, de medicamentos que agem bloqueando a COX, né, COX-1 e COX-2. Esse bloqueio diminui a produção de prostaglandinas importantíssimas para promover a produção de muco que vai recobrir ali o nosso estômago, protegendo contra a acidez gástrica. Então, se o paciente faz uso aí constante desses anti-inflamatórios, é importantíssima a utilização do omeprazol, porque o omeprazol vai reduzir nessa acidez, vai aumentar esse pH, tentando proteger, já que o trato gastrointestinal agora está desprotegido, porque diminuiu a produção do muco que protege aquele estômago, certo? Então, é muito indicado aí, caso o paciente faça uso desses anti-inflamatórios não esteroidais. Também pode ser utilizado na erradicação da H. pylori, né? Esquemas aí de terapia, junto também com os antibióticos. Prevenção de reincidivas de úlceras gástricas, a síndrome, né, de alta produção de gastrina, certo? Há uma produção alta de gastrina na síndrome de Zolin-Ellison, certo? E nesse caso, a gente também precisa reduzir a produção desse HCl. E na prevenção de úlceras por estresse fisiológico em pacientes de unidade de terapia intensiva, que eu falei para vocês, que é rotina, tá? Sobre os efeitos adversos, pessoal, o que é que a gente tem de efeito adverso do omeprazol? Aí, como eu comecei aqui a aula falando para vocês, né, que a gente vê muitos vídeos que chegam até a assustar. Meu Deus, eu nunca mais vou tomar omeprazol porque eu posso ter tudo isso. Calma, pessoal. A gente precisa ter uma clareza científica, né? Tudo que a gente vai ver na internet, no TikTok, onde for, que a gente vai acreditar aquilo ali, né? A gente vai precisar fazer uma pesquisa, tá? Para saber se aquela fonte ali é uma fonte segura. Esse aqui é um artigo que saiu na Gastroenterology, que é uma revista especializada nessa área de estudo gástricos. E o que é que ela mostra? Né? Ela mostra que tem alguns efeitos já datados do omeprazol, são citações, tá? Mas que os efeitos importantes, né? Efeitos que já são confirmados mesmo, né? Efeitos adversos do omeprazol, o aumento na formação de pólipos, né? Que isso pode acontecer, como também uma disbiose, um aumento aí na quantidade de bactérias, devido à alteração no pH. É fato que o pH ali naquela região, né, passa a ser um pH agora mais alcalino. Isso pode facilitar a proliferação de bactérias.
Então, esses são efeitos que já são conhecidos na literatura, tá? Então, você tem um risco aumentado, isso feito de uma maneira crônica, tá, pessoal? Aquela pessoa que faz uso de maneira mais crônica do omeprazol, um aumento no risco de infecção, de superinfecção, justamente por essa alteração do pH, certo? Pode também ocorrer a formação de pólipos, tontura, astenia, tosse, rash cutâneo, certo? Náuseas, vômitos, flatulência, tudo que vai alterar a homeostase do trato gastrointestinal, você acaba tendo um efeito adverso quanto a isso, certo? Como o omeprazol altera essa homeostase, porque reduz a característica do pH do estômago, né? Na realidade, deixa aquele pH mais alcalino, você vai ter aí como consequência, né? Pode ter diarreias, flatulência, constipação, dor abdominal, regurgitação, tá? Os outros efeitos, pessoal, um aumento aí na chance de causar demência, Alzheimer, alterações sobre pneumonia, né? Acidente vascular, infarto, tudo isso são citações. Não se tem até hoje um artigo, né, um estudo que comprove realmente todos esses efeitos. Claro que a gente é uma droga nova, né? Se a gente for pensar, surgiu aí na década de 80, de 90, então a gente não tem aí ainda muito tempo de uso do omeprazol. A gente não sabe ainda o que é que pode, o que é que essa droga pode ocasionar, tá? Mas não é nada que você vá se espantar e dizer nunca mais vou tomar omeprazol por conta disso. Esse estudo aqui também mostra para vocês alguns efeitos adversos, né? Gástricos, que são os principais, como eu mostrei para vocês, mudanças na microbiota, mal absorção, certo? Hiperplasia de células parietais, justamente porque o organismo entende que não há uma produção efetiva do ácido clorídrico, e aí começa a hipertrofiar as células parietais com o objetivo de aumentar essa produção. Então, isso também pode acontecer, tá? Formação de pólipos, né? Há também alterações aí, estudos que mostram a diminuição do magnésio, uma hipercalemia, calcemia, né? Uma redução aí na absorção de cálcio, porque, pessoal, você muda o pH. Mudando o pH, né, no processo homeostático fisiológico, você acaba alterando a absorção de nutrientes importantes. Então, de fato, isso pode acontecer, tá? Então, são algumas características, né, de efeitos adversos do omeprazol que pode acontecer com o uso dele. Vamos passar aqui. Contraindicação, pessoal. Quando é que é contraindicado o uso do omeprazol? As contraindicações são bem específicas, certo? Você tem aí efeitos alérgicos, você pode ter uma insuficiência hepática grave, tá? Quando o paciente tem uma insuficiência hepática grave, pode ocorrer aí uma contraindicação também, pacientes com tumores malignos, né? Principalmente a nível de trato gastrointestinal. Interações medicamentosas, importantíssimo. A gente tem a interação com várias substâncias. O omeprazol, que foi o que eu falei para vocês. O omeprazol, ele é um fármaco que vai ser metabolizado por duas CYPs. CYP2C19 e CYP3A4. E além disso, anota isso no caderninho, além disso, o omeprazol é um inibidor dessas enzimas, ok? Ele é um inibidor dessas enzimas. Então, ele vai inibir CYP2C19 e CYP3A4. O que é que acontece com essas inibições, pessoal? Essas inibições vão causar o que a gente chama de interações medicamentosas. Vai ocorrer uma interação medicamentosa entre os fármacos que também são metabolizados por essas enzimas. Vamos lá para um primeiro exemplo. Omeprazol e clopidogrel. Professor, eu vi um vídeo da senhora aí rodando pelo Instagram falando sobre as interações medicamentosas do omeprazol. E eu não entendi como é que ocorre essa interação omeprazol e clopidogrel. Como é que ocorre? Primeira coisa, clopidogrel. Qual é o efeito dele? Ele é um antiagregante plaquetário, certo? Ele vai se ligar em receptores de ADP lá nas plaquetas, impedindo o processo de agregação e formação de trombo, tá? É um antiagregante plaquetário. E o clopidogrel, pessoal, é um pró-fármaco, é uma pró-droga. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o clopidogrel ele precisa ser metabolizado em um composto ativo para que, de fato, esse composto ativo se ligue lá nos receptores de ADP e iniba o processo de agregação plaquetária, impedindo a formação de trombos. Ok? Se o paciente faz uso aí do omeprazol
e do clopidogrel, o que é que acontece? O omeprazol inibe a CYP2C19. Inibindo a CYP2C19, você vai inibir o processo de conversão do clopidogrel no seu metabólito ativo. Porque o clopidogrel é absorvido na via intestinal, né, pelo intestino, administrado por via oral, absorvido lá pelo intestino, chega na corrente sanguínea, quando ele vai lá para a circulação enterohepática, né, quando ele chega lá no metabolismo de primeira passagem, ele é convertido em um metabólito, que é o metabólico ativo do clopidogrel. É esse metabólito que vai se ligar no receptor de ADP e vai impedir a agregação plaquetária. Se a enzima que faz esse processo está inibida, pessoal, como é que o clopidogrel vai se transformar no seu metabólito ativo? Não há essa transformação. O clopidogrel, ele reduz a sua eficácia, o seu efeito. E aí, o que é que pode acontecer? Pode ocorrer a formação de trombos, mesmo o paciente fazendo uso do clopidogrel. Então, ele estava fazendo uso do clopidogrel, e aí, como o clopidogrel não foi convertido ao seu metabólito ativo, não houve essa conversão, o clopidogrel reduziu a sua eficácia, não teve a sua efetividade, não conseguiu se ligar nos seus receptores de ADP para impedir o processo de agregação plaquetária, e aí ocorreu a formação de trombos, certo? Lembrando que, se a gente for fazer um processo de comparação, né, entre os inibidores da bomba de próton, o que tem uma maior ação na inibição dessas enzimas, pessoal, é o omeprazol. Então, se o paciente faz uso do pantoprazol, do rabeprazol, o seu efeito de inibição dessas enzimas é bem menor. Agora, o omeprazol não. O omeprazol tem um potencial de inibição enzimática importantíssimo. Ok? Certo? O Alder está fazendo uma pergunta interessante aqui sobre no hospital que ele trabalha, né? Ele vê algumas prescrições com omeprazol de 12 em 12 horas. Algumas condições, pessoal, solicita que seja feito assim, tá? Depende da condição do paciente. Na maioria dos casos, uma vez por dia, né? A cada 24 horas, já é necessário. Outras, dependendo da condição do paciente, né? Há uma necessidade maior de que a bomba de próton ela fique realmente totalmente bloqueada. E aí eles solicitam que haja esse aprazamento de 12 em 12 horas, tá? Mas é mais comum a gente ver realmente uma vez ao dia. Então, isso vai depender da condição do paciente. Qual é a doença de base, enfim. Isso vai influenciar nesse processo. Então, aqui, omeprazol, tá? Foi o que eu falei para vocês. O omeprazol, ele é uma prodroga, certo? É um profármaco que vai ser convertido a, de fato, uma substância que vá efetivamente bloquear a bomba de próton, que é justamente através da protonação, né? Ele vai ganhar essa substância quando é convertido ao omeprazol, quando é convertido ele ganha um próton, e aí fica positivo, né? Fica uma substância aí mais hidrossolúvel, consegue se ligar às células parietais, né? As células que vão, as bombas que vão produzir esse HCl, e aí, de fato, reduz a produção do ácido clorídrico, ok? E ele é metabolizado, né? E ele também tem ação aí promovendo um processo de inibição, tanto na CYP3A4 como na CYP2C19. Lembrando que a CYP2C19 é uma rota maior de inibição, tá? Esse artigo já mostra isso para a gente também. E aí eu falo mais alguns medicamentos que interagem aqui para vocês, como o omeprazol, como exemplo a varfarina. A gente falou lá de um antiagregante e aqui um anticoagulante, que é a varfarina. Só que, ao contrário do clopidogrel, que vai ter aí o seu efeito reduzido, a varfarina vai ter o seu efeito potencializado. Por quê? Porque a varfarina é metabolizada pela CYP2C19. Se a CYP2C19 está bloqueada, pessoal, a varfarina não consegue ser metabolizada para, de fato, ser eliminada, e ela fica mais tempo na corrente sanguínea do paciente, executando lá o seu efeito, que é de anticoagulação. Então, o que é que vai acontecer? Quais são os efeitos que o paciente pode ter, né, quando faz a utilização de omeprazol e varfarina nas doses terapêuticas? Pode acontecer um maior risco de sangramento com o uso da varfarina. E aí você precisa ter um entendimento. Então, se o paciente está fazendo uso de varfarina, está fazendo uso de omeprazol, o que é que eu vou fazer? Vou aprazar em horário diferente? Vai fazer algum efeito? Interessante aqui seria ajustar a dose de varfarina. Se é uma substância que em dose terapêutica, né, está tendo um risco aumentado, por quê? Porque ela não está sendo metabolizada para ser eliminada, reduz essa dose.
faz um ajuste aí de dose, reduz a dose para diminuir o risco disso acontecer, ok? Outro medicamento que também pode interagir, fenitoína. Fenitoína também é metabolizada pela CYP2C19. Ela não está conseguindo ser metabolizada para, de fato, ser eliminada, e aí isso pode ocorrer um aumento aí do risco de ataxia, nistagmo, tremor. O paciente pode começar a desenvolver o tremor com o uso da fenitoína e do omeprazol. Outro medicamento que também pode acontecer é o nosso querido diazepam. Diazepam, midazolam, né? Todos eles vão ter aí um efeito aumentado sedativo, porque eles também são metabolizados pela CYP2C19. Certo? Então, quando há esse processo de interação, aumenta o efeito sedativo do paciente. O paciente passa mais tempo aí sonolento, né, não acorda. Por quê? Porque ocorre essa interação e o diazepam, o midazolam, né, passam mais tempos na corrente sanguínea, principalmente o diazepam, né, que tem aí uma meia-vida maior, passa mais tempo na corrente sanguínea, tendo aí a oportunidade de se ligar nos seus receptores, de fazer o efeito aí de sedação, que é um efeito do diazepam, né, que é um benzodiazepina, tá? Justamente por conta dessa inibição na enzima que metaboliza ele, que é a CYP2C19. Quem faz essa inibição? O nosso querido omeprazol, tá, pessoal? E outro tipo de interação que também pode acontecer, não relacionada aí às enzimas, tá? Citei aqui alguns exemplos para vocês, tem mais tipos de interações aí também com o omeprazol, mas essa daqui é mais relacionada ao pH. Lembra que eu falei para vocês? O omeprazol bloqueia a bomba de próton, deixa esse pH um pH mais alcalino, né? Um pH maior. E aí, cetoconazol, antifúngico. Cetoconazol tem uma absorção muito maior em um pH ácido. E aí, mudar o pH daquela região onde ele vai ser absorvido, que ele tem uma absorção maior no estômago, vai alterar a sua biodisponibilidade. Certo? Tem trabalhos, tem estudos científicos que mostram, até comparam a absorção do cetoconazol tomado com água e tomado com refrigerante, tipo Coca-Cola, que é um refrigerante mais ácido, né? E o estudo mostra justamente isso, um aumento na absorção do cetoconazol quando tomado com um refrigerante do tipo cola, um refrigerante mais ácido. E aí, tomar cetoconazol, o paciente faz uso de omeprazol, né? Tem um refluxo esofágico. E aí pegou uma infecção fúngica, foi prescrito cetoconazol. O efeito do cetoconazol não vai ser efetivo. Ele não vai conseguir ser absorvido, justamente por essa alteração do pH, para ter a sua eficácia, né? O seu efeito realmente propriamente dito. Mesma coisa com a vitamina B12, né? A vitamina B12 precisa desse fator intrínseco, né? Que é ativado muitas vezes num pH mais ácido, para ter realmente a sua efetividade. Então, alterar o pH no trato gastrointestinal também vai influenciar na ação da vitamina B12, certo? Então, diferenças de pH, pessoal, podem influenciar na absorção do fármaco. Às vezes você está tomando um medicamento, tomando com outro, e aí esse medicamento não faz efeito, você não tem a eficácia que você deseja com aquele medicamento, e isso se dá justamente por uma interação medicamentosa, que muitas vezes passa despercebida, porque nem todo mundo sabe disso. Vocês, inclusive, estão sabendo agora e não vão mais passar por isso, né? Se estiver fazendo uso omeprazol, já sabe que se for prescrito cetoconazol, não vai ter aí a sua efetividade. E aí, algumas perguntas, né? Já respondi algumas aqui que vocês tiveram, e aí eu peguei também algumas perguntas que algumas pessoas me fizeram lá pelo Instagram e trouxe aqui, porque pode ser uma dúvida sua também. A gente já está aqui chegando no finalzinho da aula. Uma pergunta que é bem constante, né? Professora, posso associar domperidona mais omeprazol? Domperidona é um bloqueador dopaminérgico, né? Bloqueia receptores de dopamina, tem a sua ação antiemética, ela também consegue fazer o quê? Ela faz comprime o esfíncter, né, esofágico, aumenta essa contração do esfíncter esofágico e tem um efeito também de esvaziamento gástrico. Então, por essa ação da domperidona, associar com o omeprazol pode ser uma coisa benéfica, porque aí faz com que tudo que esteja lá no estômago rapidamente chegue lá no intestino, né? E também diminui aí a questão do retorno
do suco gástrico, né, do ácido clorídrico pelo esôfago, porque ela consegue comprimir também o esfíncter esofágico. Então, pode ser que essa associação ela também seja benéfica. Se você pegar aí uma prescrição onde há para o paciente o uso de doperidona mais omeprazol, é com esse intuito, né, de esvaziar de uma forma mais rápida o estômago, né, ele faz esse processo, aumenta esse processo peristáltico, e também faz a contração do esfíncter. O uso do omeprazol afeta a absorção dos antibióticos? Já tinha colocado aqui, vocês perguntaram também, né? Se esse uso do omeprazol vai afetar ou não a absorção dos antibióticos, e de fato não há nada na literatura que comprove que a absorção do antibiótico é alterada pelo uso do omeprazol, tá? E nem que o omeprazol vá proteger esse trato gastrointestinal pela ação do antibiótico. Não há nenhuma correlação disso, tá? O que seria ideal mesmo, se o paciente está fazendo uso do antibiótico, pessoal, é utilizar um probiótico, né? Que vai realmente ajustar aquela flora que está sendo agredida pelo uso do antibiótico. E posso associar cimetidina ao omeprazol, né? A gente viu que a cimetidina, a ranitidina que está em desuso, mas a cimetidina, ela é um anti-H2, ela bloqueia receptores de histamina do tipo H2, e aí esse bloqueio de histamina, a gente viu lá no início da aula, que vai reduzir a ativação da bomba de prótons na produção do HCl. Mas vamos parar para pensar. O que foi que eu falei para vocês? O omeprazol, para ter sua efetividade, ele precisa que a bomba de prótons esteja ativa. Associar um anti-H2, que vai reduzir essa produção, essa efetividade da bomba de prótons na produção da HCl, pode atrapalhar a ligação do omeprazol à bomba para ocorrer o bloqueio. Então, utilizar um anti-H2 com omeprazol com o intuito de potencializar o efeito não é uma boa saída. Certo? Por quê? Porque você diminui a efetividade da bomba de próton e aí diminui a ação do omeprazol fazendo esse bloqueio. Então, nesse caso aqui, não é uma relação que vai ser efetiva no tratamento do paciente, porque às vezes pode pensar, vou utilizar um anti-H2 com um inibidor da bomba de próton para diminuir ainda mais a produção do HCl. Mas já se mostra, né, já tem estudos mostrando também que essa associação ela não é benéfica, ela não é interessante para o paciente. Tudo bem, pessoal?